Olá, sejam bem-vindos a essa videoaula da DevMedia. Eu sou o Ginter Pauli e este é a continuação do nosso curso de padrões de projeto com C#, chegando à última etapa do curso, onde a gente vai finalizar o desenvolvimento da aplicação de estudo de caso que a gente iniciou nas aulas anteriores. Nessa aula, vendo como aplicar o famoso padrão de projeto que a gente já discutiu anteriormente, padrão Strategy ou estratégia, né? Permite que eu crie classes concretas e uma interface e decida em tempo de execução através de polimorfismo qual dessas estratégias eu devo escolher para resolver um determinado problema, um algoritmo, né? Então, no contexto da aplicação que a gente vem desenvolvendo para cálculo de taxas de impostos, nós vamos aplicar o padrão Strategy em cima desse código existente para, em tempo de execução, usando polimorfismo, escolher uma dessas formas de cálculo de impostos, ou por estado, ou cálculo de imposto por município, né? Então, a gente vai pegar aquele código daquela aplicação e fazer a aplicação desse padrão Strategy. Vamos então para a parte prática no VS 2013. Muito bem, vamos então aqui abrir o projeto. Projeto de exemplo de pedidos que a gente iniciou nas aulas anteriores. Nós temos aqui nosso framework de pedidos, né, onde a gente implementou a classe pedidos, separou as responsabilidades, criou as fábricas, depois colocou algumas interfaces, certo? Eu fiz um preview aqui de como fazer um strategy, né? Porém a gente não aplicou strategy, é bem semelhante. Agora a gente vai aplicar, onde é calculadas as taxas, né, de acordo com cidade ou estado, né? Então é o que nós vamos fazer aqui, ó. Isso aqui é o que a gente chama no participante do padrão Concrete Strategy, né? Concrete Strategy, a classe concreta que realiza, é aquela que realiza uma operação, um algoritmo, né? No caso aqui o calcular taxas, e essa aqui seria a nossa interface de strategy. Então está bem parecido com a aplicação de um strategy. Então agora nós vamos formalizar a aplicação desse padrão exatamente como diz no GOF, né? No Gang of Four. Observe aqui que o calcular taxas é o algoritmo, né, que faz a resolução daquele problema. Então, revendo o que a gente estudou de strategy, né, a intenção é definir uma família de algoritmos, encapsular cada um deles, né, no caso aqui o cálculo de taxas, e torná-los intercambiáveis. Permite que o algoritmo varie independentemente dos clientes que utilizam. Esse padrão pode ser aplicado quando muitas classes têm propósitos semelhantes e divergem apenas no seu comportamento. No caso aqui as estratégias, né, que são os cálculos de impostos. Ou ainda quando é necessário encapsular a solução para um problema resolvido por um ou mais algoritmos, dos quais as classes clientes não devem tomar conhecimento. Esse padrão traz alguns benefícios, como por exemplo, eliminação de comandos condicionais para a seleção de um comportamento desejado, para resolver um problema. Ao usar herança, a estratégia encapsula esses comportamentos em subclasse usa polimorfismo, que é dinâmico, para substituir essas condicionais estáticas, abrindo a arquitetura para a inclusão de novas estratégias, né? Então, de repente, a inclusão de um novo cálculo de imposto aí, fica fácil de eu intercambiar esses algoritmos, essas classes concretas, se eu aplicar o padrão strategy, né? Porque ele delega isso para polimorfismo em tempo de execução dinâmico. São os participantes do padrão aqui, o strategy, o concrete strategy e o context, né? Strategy é a interface comum a todos os algoritmos, né? O Concrete Strategy implementa essa classe abstrata, né? Essa interface. E o Context ele é uma referência, que eu vou fazer depois no código, a gente vai ver na prática, né? Uma referência para um Strategy abstrato que recebe um Strategy concreto e usa polimorfismo para resolver essa chamada, esse cálculo de taxas, que no caso da nossa aplicação aqui de pedidos, né? Então a gente vai ver como dar nome para esses participantes. O context a gente não tem implementado, a gente vai implementar ele, né? Aqui a gente pode ver os participantes do padrão de projeto, né? A gente tinha visto, né? Segundo o Gang of Four, né? O livro Design Patterns, a gente tem esse diagrama aí, o strategy, né? Com a interface, e as concrete strategies, né? Que implementam através de polimorfismo esse método abstrato na classe base, polimórfico, né? E o context aqui que
que chama, né, faz uma abstração também, né, para o cliente, né, abstrai do cliente qual é o método que deve ser chamado, né? Então a gente vai implementar isso aí no nosso exemplo agora. Então, observe que nós temos aqui uma strategy, né? Eu vou chamar de strategy interface. Nós vamos fazer uma mescla bem interessante aqui, certo? De classes abstratas com interface, né? Então nós vamos criar uma strategy aqui, uma classe abstrata, que vai fazer o mesmo papel da interface, certo? Então, primeiramente, eu vou declarar ela como totalmente abstrata, sem implementar a interface. Então, public abstract class, imposto strategy. E aqui a gente vai definir o algoritmo interface, né, que é o que está escrito lá no padrão. Poderia aqui, olha só, implementar a interface, né, e depois fazer herança das nossas estratégias concretas, né? Então, mesclando interface com classes abstratas. Uma solução bem interessante pode ser feita, né? Ou deixar totalmente abstrata aqui, né? Então, public virtual, se eu for implementar alguma coisa aqui na classe base, se for totalmente abstrata, eu posso colocar abstract, né? Então, vamos colocar abstract, que equivale a classe totalmente abstrata, é quase idêntico a uma interface, né? O nosso algoritmo interface aqui, ele calcula taxas, né? Então retorna um double, recebe um cliente como parâmetro, né? E um total. Então esse é o nosso strategy, né? É a nossa estratégia. Observe que ela define o que vai ser feito, né? Mas não como. Quem que define como são as estratégias concretas, que são, nesse caso, né? Cálculo de imposto ou por cidade ou por estado, né? Por município ou por estado. Então, aqui nós temos a nossa abstração e aqui nós temos a implementação. Vou mudar simplesmente a herança aqui, ao invés de implementar uma interface, nós vamos herdar da nossa estratégia, né? Do nosso imposto strategy. A gente já tem dividido as estratégias, né? Poderia adicionar um novo cálculo, uma nova forma de cálculo aí, né? Então, estou usando polimorfismo aqui, então tem que dar um override naquilo que é abstrato na classe base, né? Então, aqui é abstrato, né? Nós damos um override. Poderia também ser virtual lá, com alguma implementação base, né? Mas não é o caso do strategy, né? E aqui também, né? Vamos dar um override. Com isso, utilizando polimorfismo para resolver em tempo de execução o cálculo desse imposto, né? Fazendo uso de abstrações e polimorfismo. O que falta aqui, né? Já que estão encapsuladas essas resoluções, falta aquele participante lá que a gente não tem, né? Que é o context, né? Observe aqui que a implementação do imposto cidade ele fica agora descendente do imposto strategy, né? Não mais a interface. Falta para nós aqui o context, né? Como eu estava comentando, no contexto do padrão strategy, né? Então vamos implementar a classe context. Ela é simplesmente uma abstração, né? Vou citar alguns termos da orientação objeto aqui, que a gente vai aplicar no uso desse padrão. Então a gente vai criar uma variável privada interna aqui, que é uma referência para uma estratégia. Claro, para a estratégia abstrata, né? Justamente para poder tornar ela intercambiável, né? Então, e dependendo de uma abstração, né? Programação para interface. E aqui está um grande segredo para esconder isso, né? No construtor da classe, a gente vai receber uma instância concreta dessas estratégias. Então, public context, vou receber um imposto strategy como parâmetro, né? E vou repassar, vou guardar isso nessa variável interna, né? Então, simplesmente repassando aí, imposto strategy, recebe esse imposto strategy passado como parâmetro do construtor. E aqui a gente redeclara, né, o algoritmo interface, né, para esconder da classe cliente exatamente como isso vai ser feito, né? Estou escondendo a estratégia, né? No caso aqui o algoritmo interface é o calcular taxas, né? Então estou escondendo da minha aplicação cliente qual estratégia eu vou utilizar, por isso que é privada e por isso que eu posso intercambiar, né? Então a estratégia depende de um cliente e tem um total aí, né? Aqui a gente vai simplesmente fazer uma chamada ao imposto strategy, né, que é uma classe abstrata, calcular taxas e passar o cliente e o total.
E observe que por polimorfismo isso é resolvido em tempo de execução, de acordo com a instância que eu coloquei no construtor, que eu passei para o construtor desse context, né? Que nós temos uma clássica delegação de uma tarefa para um outro objeto, né? Esse outro objeto aqui é uma variável interna que a gente chama também, muito chamado de middleman, né? O homem do meio, ele fica só no meio, eu recebo uma chamada e uso esse middleman para repassar essa chamada de método através de delegação, né? Basicamente o context é isso, né? Observe que agora alguns erros apareceram aqui, né? Por quê? Porque eu estou trabalhando com uma interface aqui, imposto, e não uma estratégia abstrata, né? Então eu poderia fazer uma refatoração, substituindo imposto strategy por onde está imposto, ou fazer uma coisa muito, muito interessante. Olha só, na minha interface strategy, eu digo que ela implementa a interface e imposto, certo? E assim eu não preciso modificar o restante da aplicação. Inclusive vou dar um build aqui para ver se está tudo ok, né? Refatoração a gente tem que sempre fazer testes em pequenos passos, né? Eu já comentei, baby steps. Dá um build, tudo ok. Muito bem, e agora fica somente a parte, né, de aplicar o context, né? Onde eu poderia aplicar aquele context? Eu poderia aplicar aqui na fábrica, só que a nossa fábrica está fazendo um papel muito parecido já com o de um context, né? Porque ela está recebendo já por parâmetro e fazendo a resolução de qual estratégia utilizar. Ou eu poderia utilizar o context aqui também, né? Porque é aqui que é decidido qual instância que eu vou receber de uma determinada estratégia, né, de um imposto. Então, nesses locais eu poderia. Como a gente aplicou Dependency Injection e estamos utilizando fábricas, não vai ser necessário aplicar diretamente aqui. Então, com isso, finalizando este exemplo e executando, né, observe que o comportamento externo observável não foi modificado após a aplicação do padrão, né. Muito bem, com isso a gente vai finalizando mais essa videoaula, que também finaliza esse curso de padrões de projeto com C#. Então, nós vimos aí desde o início do curso os pilares, os pré-requisitos básicos para se entender todos os padrões de projeto. Então, eu salientei lá no início que aqueles fundamentos eram importantíssimos para entender todos os padrões que a gente viu desde então, que é a abstração, o polimorfismo, a herança e o encapsulamento. E muita delegação, né? Você viu que muitos dos padrões de projeto do GOF, do Gang of Four, utilizam delegação, né? Polimorfismo também muito utilizado em basicamente todos os padrões de projeto. A herança de abstração, né? Não é aquela herança de classes muito grandes, com muitas responsabilidades. Então, uma herança de abstrações, de interfaces também, certo? Depois que a gente viu todos os padrões do GOF, certo? Do livro do Gang of Four, Design Patterns, nós vimos algumas boas práticas aí, que os princípios SOLID, né? Onde nós aprendemos a separar responsabilidades, a gente viu o princípio do aberto e fechado. Depois vimos mais algumas boas práticas de desenvolvimento aliado ao uso de padrões de projeto. E finalmente um item que eu tenho salientado bastante, vou reforçar para finalizar este curso, né, é que você agora com o conhecimento, e espera que faça bom uso desses conhecimentos adquiridos nesse curso, você vai ter a tendência de aplicar padrões de projeto de forma antecipada. Isso é normal, certo? Você aprendeu o padrão, você vai iniciar um projeto e vai querer aplicar um Abstract Factory, um Strategy, enfim. Então, você viu aqui que eu sempre utilizei padrões de projeto, inclusive nesse último estudo de caso, no contexto de refatoração. Ou seja, você vai aplicando um padrão de projeto conforme sendo necessário e não de forma antecipada, causando aí um excesso de arquitetura, um excesso de engenharia, né? Então, refatoração e padrões de projeto andam de mãos dadas, lado a lado. Finalizando essa videoaula, este curso, agradeço a atenção. Muito obrigado.